Vamos iniciar agora a unidade 2, onde falaremos do funcionamento do mercado de câmbio. Nesta unidade, falaremos da formação da taxa de câmbio PETAX, dos produtos coordenados pela B3 para o mercado de câmbio, falaremos do swap cambial e também dos mercados de derivativos. Primeiramente, vamos falar um pouco da PETAX, tá? O câmbio PETAX, ou a taxa de câmbio PETAX. O que é a taxa de câmbio PETAX? A taxa de câmbio PETAX, para quem não sabe, é a principal referência de taxa de câmbio do dia, tá? Então, você quer saber qual é a referência, qual é o câmbio, vamos dizer que você não tem acesso a uma casa de câmbio, não tem acesso a um banco, não tem acesso a um banco comercial ou uma corretora de câmbio. Você quer saber qual é a taxa de câmbio, se ela aumentou ou diminuiu em função do dia anterior, ou da semana anterior, você vai buscar a taxa de câmbio PETAX, que é informada pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, primeiramente é importante a gente ressaltar que a PETAX é uma taxa de câmbio oficial, formalizada e calculada pelo Banco Central do Brasil. Por isso que ela é a principal referência de cotação de taxa de câmbio do Brasil, tá? Então, vamos reforçar aí que o Brasil atua, né, num sistema de câmbio flutuante, portanto, sempre obedecendo a oferta e demanda, né, e essa relação entre divisas, né, de oferta e demanda brasileira, tá? Da brasileira em função das moedas estrangeiras, né? Então, a taxa de câmbio PETAX, ela sempre vai acompanhar essa flutuação. Agora, é importante a gente entender como que essa taxa de câmbio PETAX é calculada, tá? Então, ela é calculada diariamente, como foi comentado anteriormente, e ela é calculada com base em informações dos principais players, dos grandes players do mercado. E aí a gente está falando de bancos comerciais, né? A gente está falando de grandes bancos comerciais, tá? Então, para fazer o cálculo da taxa de câmbio PETAX, são utilizados não só as cotações de compra e venda no mercado à vista, mas também as cotações de compra e venda no mercado futuro, tá? Então, as cotações no mercado à vista, elas retratam a evolução, né, da flutuação desse câmbio no dia a dia. E as cotações de compra e venda no mercado à vista, o Banco Central recebe as informações do mercado futuro, que é operado no ambiente da B3, né? Antigamente ele era operado na BMF, né, no mercado, na Bolsa de Mercadorias e Futuros, e atualmente é denominado B3, Bolsa Brasil Balcão, né? Então, a formação da taxa PETAX, ela é feita com as informações desses grandes players, que a gente vai conhecer um pouco mais, né? A gente vai falar um pouco mais dos dealers de câmbio, né? Tá? Então, quem são os dealers de câmbio? Os dealers de câmbio são os 14 principais players, né, definidos pelo Banco Central, segundo critérios, né? Esses principais players que eu estou dizendo, esses dealers, para definição, estabelecimento de quem são os dealers daquele momento, existe um critério, uma regra definida pelo Banco Central do Brasil, tá? Nessa regra são consideradas aí os volumes transacionados, né, a participação nos leilões de swap cambial, a participação nas consultas de formação de preço também da PETAX, a relação que essas instituições possuem com a mesa de câmbio do Banco Central do Brasil, tá? Então a regrinha básica aí é que de 12 em 12 meses existe um rodízio aí de pelo menos 2 desses dealers, né, que são 14 dealers para formação de preço, então pelo menos duas dessas instituições de 12 em 12 meses são substituídos por outros 2, né? Então, só para se ter uma ideia daí da grandeza, né, e de quem são esses dealers, né, a gente não está falando de peixe pequeno, tá? Estamos falando de peixes grandes, muito grandes, praticamente tubarões do mercado, tá? Então, atuam aí, para se ter uma ideia, eu vou citar alguns nomes aí de instituições
que atuam como dealers. Tem aí o Bank of America Merrill Lynch, tem o Citibank, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Banco do Brasil, Morgan Stanley, Credit Suisse, Goldman Sachs, o BTG também atua como dealer, já atuou como dealer e continua atuando como dealer. Tá? Então, essa formação da taxa de câmbio PETAX, ela é feita com bastante critério, tá? É importante também mencionar a informação do câmbio, né, da taxa de compra e de venda, mercado à vista e mercado futuro, e também a regrinha da exclusão de outliers, né, das duas maiores cotações e menores cotações de cada participante desse, para que a banda seja a mais restrita possível e a mais precisa possível, ou seja, as taxas PETAX do dia, né, elas sempre correspondem às médias aritméticas de todas essas taxas obtidas. Tá? Então existem fórmulas, existem critérios muito rigorosos, haja visto a importância dessa referência para o mercado de câmbio brasileiro. Tá, ok? Existem muitas literaturas, o próprio Banco Central possui no site um rico conteúdo aí para entendimento, inclusive com fórmulas, então vale a pena pesquisar. Quem tem um pouco mais de curiosidade ou que atua diretamente nesse mercado, é super válido acessar o site do Banco Central e entender melhor aí todo esse funcionamento, tá? Vamos falar um pouco agora dos produtos coordenados pela B3 para o mercado de câmbio. Tá? Então, primeiramente, o mercado de câmbio é muito forte, os contratos de derivativos negociados na B3. Tá? Então, como o próprio nome diz, contratos de derivativos são contratos que derivam de um outro ativo. Tá? No nosso caso aqui, a gente está falando de mercado de câmbio, portanto, derivam de moedas, né? A gente está falando de contratos derivativos que derivam de cotações de moedas estrangeiras. Tá? Então, as taxas de câmbio, né, que são as referências, elas geram contratos derivativos de câmbio. E aí, no mercado de derivativos da B3, existe mais de uma dezena de taxas de câmbio que são negociadas. Mais uma vez, é lógico que o dólar, né, o futuro de reais por dólar comercial, né, o famoso DOL, né, que é o ativo negociado na B3, é o de maior volume, de maior expressão nesse mercado. Mas também existe a negociação de euro, de iene, dólar canadense, dólar australiano, enfim, mais de uma dezena de contratos derivativos de câmbio. Tá? As taxas de juros também são negociadas na B3, tá? Então são futuros de taxas de juros também com uma referência cambial. Então tem o futuro de cupom cambial, tem o futuro de cupom cambial baseado em operações compromissadas, tem o swap cambial com ajuste periódico, enfim, existem outros ativos de referência cambial que são negociados no ambiente da B3, tá? Existem ainda operações estruturadas, tá? Então volatilidade de taxa de câmbio, rolagem de futuro, de mini de reais de dólar comercial, rolagem de reais por dólar comercial, enfim, também existem essas operações estruturadas, além, é claro, do mercado à vista, né? Do dólar à vista, que também é negociado no ambiente da B3. Tá? Apenas para complementar, né, assim como o Banco Central, o site da B3 traz muita informação, traz o detalhe de cada contrato, traz os vencimentos, né, os códigos, as fórmulas, o funcionamento, a questão da liquidez, né, dos prazos. Tá? Então não adianta aqui no vídeo eu trazer essas informações tão técnicas que não tem o mesmo efeito de uma pesquisa um pouco mais aprofundada no site mesmo da B3, que tem informação pública e riquíssima, tá? Um conteúdo riquíssimo e super didático. Vale muito a pena a consulta lá, eu estudo no próprio site da B3. Outro ativo
muito importante aí que a gente que movimenta milhões, né, ou bilhões de dólares são os swaps cambiais, tá? Então, apenas a título de definição, né, o que é o swap, né? O swap nada mais é do que um acordo entre duas partes para troca de risco entre uma posição ativa, que é uma posição credora, contra uma posição passiva, que é uma posição devedora. Tá? Esse swap ele é negociado em uma data futura, né? com base em uma data futura, né? E conforme critérios pré-estabelecidos. Ou seja, um contrato de swap cambial ele tem toda uma regra de funcionamento para poder ser negociado. Tá? Os swaps mais comuns são os swaps de taxa de juros, o swap de moeda e também o swap de commodities. Tá? No mercado de swap, vale a pena comentar que é negociada uma troca de rentabilidade entre dois bens. Tá? Então, esses bens podem ser mercadorias ou ativos financeiros. Tá? Então, o swap é essa negociação de troca de rentabilidade. Tá? É sempre uma decisão bastante estratégica das instituições em fazer uma operação de swap. Tá? E são operações de volumes financeiros bastante expressivos. Tá? Outra característica que é importante a gente comentar com relação ao swap, né, são os conceitos básicos. Né? Então, existe uma contraparte, que é um agente de negociação, o variável aí no caso é o preço ou uma taxa, né, que será adotada em um certo período, né, de tempo, tá? O valor de referência. Tá? Então, são informações básicas para que se possa negociar um contrato de swap. Tá? Os parâmetros, ou seja, as fórmulas de cálculos dos fluxos, né? Os prazos são estabelecidos. Tá? E entre os principais tipos de swap, sempre a gente comenta aí como destaque o swap cambial, né? O swap de moeda. Tá? Que é o contrato em que se troca o principal e os juros em uma moeda pelo principal, mais os juros em outra moeda. Tá? Então, o swap cambial, o conceito básico dele é esse. Tá? É uma operação bastante executada aí, no mercado futuro, no mercado da B3. Tá? Por fim, eu acho que é interessante a gente comentar um pouco desses volumes, né? Tá? Do que é uma operação, dos volumes desses grandes players. Né? Então, a gente estava falando de peixe grande, de tubarão. Então, para se ter uma ideia da grandeza do que é negociado nesse mercado, para se ter uma ideia, o tamanho de um contrato de dólar, né, o dólar cheio que a gente chama, não estou falando do mini dólar, tá? É um contrato cheio, né, de dólar. Um contrato ele vale 50 mil dólares, tá? Um contrato é 50 mil dólares. O lote padrão do contrato de dólar, né, do DOL, são 5 contratos, tá? Então, aí você faz a conta aí, para fazer uma operação de um lote padrão, quanto negociado a cada operação. Tá? Eu não vou me estender muito com relação a essas características técnicas de um contrato de dólar, tá? Mas aí tem as informações ali no site da B3, qualquer corretora de valores também você consegue acessar essas informações. O importante aí, eu acho que é a gente deixar muito claro o porquê que são feitos esses tipos de operações. Tá? Então, o objetivo principal e o objetivo para o que ele foi criado é basicamente para proteção. Tá? Ele serve para proteção de uma dívida ou de um crédito futuro. Tá? Tanto é que você pode entrar vendido. Então, se você tem um crédito a receber no futuro, você pode fazer uma operação que é chamada de hedge, né? Que é a operação de proteção. Tá? Então, uma dívida futura, um crédito futuro numa moeda estrangeira, você pode fazer essa operação para se proteger. Mas também é utilizado muito no movimento especulativo, tá? Então, visando simplesmente a rentabilidade, o retorno, independente de se ter uma dívida, de se ter uma outra operação paralela com essa característica de proteção, né? Com essa característica de hedge. De qualquer forma, é importante reforçar que a especulação, a operação especulativa é tão importante quanto uma operação de hedge quando a gente fala do funcionamento
do mercado de câmbio, o funcionamento do mercado futuro e o funcionamento do mercado da B3 como um todo, tá? Então, as operações especulativas, elas trazem liquidez a esse mercado e elas trazem uma lapidação, uma melhor apuração de valores, tá? De precificação. Tá, ok? Vale a pena a gente comentar também um pouco de algumas informações estatísticas bastante recentes, tá? Da participação do tipo de investidor nessas operações de swap, né? E operações de swap cambial principalmente, né? Então, 24% dessas operações são feitas por instituições financeiras, 15% dessas operações são investidores institucionais, que estão uma parte ou contraparte dessas operações, 53% dessas operações são feitas por investidores não residentes e apenas 6% dessas operações são operações de pessoa física. E aí dá para se ter uma ideia, uma noção aí do tamanho, né, da expressão desses investidores pessoas físicas. Tá? Apenas 2% dessas operações são feitas por outros tipos de investidores. Tá? Vale a pena ainda também a gente comentar que não só o dólar é negociado no ambiente da B3, tá? Então existem outras moedas que são negociadas nesse ambiente da Bolsa Balcão Brasil, mas sem dúvida nenhuma, sem a mesma liquidez, sem o mesmo volume, sem a mesma expressão. Mas existe a negociação de outras moedas, que é o caso aí do dólar australiano, dólar canadense, neozelandês, euro, libra esterlina. Então, enfim, tem uma série de outras moedas que também são negociadas nesse ambiente da B3. Tá? Por fim, apenas para concluir a unidade, né, eu acho que vale muito a pena reforçar a necessidade aí e a recomendação, um aprofundamento, né, através da leitura e das pesquisas, tanto no site do Banco Central, quando a gente fala de uma formação de preço PETAX, ou de toda a questão cambial do mercado à vista, de participantes, é muita informação, é possível vocês terem acesso a cada um dos participantes, o registro, até aos executivos informação dos executivos que são responsáveis por diversas funções aí dessas instituições participantes, tá? Então o Banco Central tem um conteúdo riquíssimo, né? Super confiável, super atualizado, tá? E quando a gente fala de operações financeiras, quando a gente fala da B3, não diferente do Banco Central, existe muita informação, informação de muita qualidade, vale muito a pena explorar aí, conhecer melhor, estudar esse mercado. Tá ok? Muito obrigado, bons estudos.